Elemar, o que impede pessoas boas de terem sucesso, na tua visão, teu ponto de vista? Pois é. Sabe, Vanessa, que essa é uma pergunta bem interessante e ela não é fácil de responder, tá? Não dá para se dar uma resposta simples para uma pergunta complicada dessas, mas o fato também é que a gente observa que muita gente boa, de fato, no dia a dia não consegue os resultados que poderia conseguir, dada a competência, o esforço, o preparo que tem. As pessoas às vezes não têm as oportunidades que merecem, ou ainda, mesmo tendo as oportunidades, às vezes não conseguem o reconhecimento financeiro que merecem. Mas olha, eu vou te dizer que na essência, o grande problema, o maior impeditivo, sem sombra de dúvidas, para as pessoas alcançarem sucesso nas suas carreiras é a não definição para elas do que significa sucesso, sabe? Não ter clareza sobre o que é sucesso é a maior restrição. Olha só, se você perguntar para alguém o que é ter sucesso, né? O que torna uma pessoa bem-sucedida, cara, você vai perceber em pessoas diferentes critérios. Tem gente que vai dizer que, cara, é bem-sucedido quem ganha bem, quem tem muito dinheiro. Tem gente que vai dizer que tem muito sucesso quem consegue ocupar uma posição de destaque dentro da empresa. Tem gente que vai dizer que ter sucesso é você ser reconhecido na comunidade. Tem gente que vai dizer que ter sucesso é você conseguir equilibrar bem a vida pessoal e a vida profissional. Tem gente que vai dizer que ter sucesso é você, eventualmente, ter uma vida espiritual desenvolvida. Outros vão dizer que, poxa, uma vida mais pautada à busca do conhecimento, ao autodesenvolvimento, né? Todo dia ser uma pessoa melhor. Ou seja, pessoas diferentes têm, às vezes, réguas diferentes para avaliar o que é sucesso. E pior ainda, tá, Vanessa? Eu tenho percebido que a maior parte das pessoas não para pensar formalmente sobre isso. Então, elas respondem que alguém é mais bem-sucedido ou menos bem-sucedido de acordo com o contexto. E isso acaba gerando na carreira um baita problema. Por quê? Porque as pessoas acabam tentando avançar em muitas direções que nem sempre são compatíveis, sabe? Por exemplo, eventualmente quem tenta equilibrar muito, quem tenta buscar muito equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, talvez essa pessoa vai ter que tomar decisões que entram em conflito com quem está querendo ganhar mais dinheiro, entende? Então, não ter clareza sobre o que é sucesso acaba sendo, para cada um, né? Acaba sendo, no meu entendimento, a maior restrição, o maior problema, né? Para você conseguir, de fato, avançar. Isso faz sentido para você ou parece uma resposta muito... Não, faz todo sentido. E me diz uma coisa, como é que tu faz para conciliar isso daí? Como é que a gente define o que é mais importante na nossa vida, né? Pois é, Vanessa, sabe que o grande ponto é que essa pergunta ela é carregada de subjetividade, sabe? O sucesso, o que é importante para a vida, é uma pergunta tremendamente subjetiva, né? E ela é naturalmente contextual, né? Se você está em casa, perto dos seus filhos, você vai dizer que o importante para a vida é o tempo de qualidade que você passa com eles, né? Se você está na empresa, eventualmente você vai dizer que o importante para a vida é você conseguir entregar mais. É por isso, Vanessa, que eu acho que a grande chave é você tentar tirar um pouco da subjetividade dessa pergunta, sabe? E como é que se tira a subjetividade dessa pergunta? Tentando colocar algum indicador, sabe? Tentando estabelecer alguma forma observável, né? Que vai te dar um pouquinho mais de entendimento se uma coisa está te direcionando para o caminho que você quer ou não. Então, por exemplo, cara, eu vou ser bem-sucedido se eu conseguir ganhar esse tanto de salário, né? Por exemplo, essa pode ser uma métrica objetiva, né? E assim, infelizmente, né, Vanessa, os indicadores financeiros, as metas financeiras, elas são até as mais fáceis da gente observar e controlar. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, sabe? O Peter Drucker, lá no passado, ele falando de empresas, né? Ele dizia que para toda empresa, você percebia no lucro um bom feedback da sociedade. Se por acaso uma empresa conseguisse trabalhar tendo lucro, enfaticamente isso era um sinal da sociedade que a empresa estava fazendo a coisa certa. Se, por outro lado, uma empresa trabalhasse tendo prejuízo, na prática, isso era um feedback também da sociedade que a empresa está fazendo as coisas de uma forma errada. E agora que eu falar aqui pode ser até um pouquinho polêmico, tá, Vanessa? Mas, assim, a gente não pode ser ingênuo e dissociar o resultado financeiro das coisas, inclusive, que não são tão relacionadas assim com dinheiro. Por exemplo, você ter uma boa relação com seu filho é, sem sombra de dúvidas, algo que não está diretamente relacionado a dinheiro, tá? Mas o fato é
que você poder criar oportunidades para os seus filhos, por exemplo, para que eles estudem em boas escolas, ou para que eles conheçam bons lugares, ou para que eles possam vestir roupas melhores, ou terem brinquedos melhores, ou enfim, essas coisas acabam sendo um tantinho relacionadas com dinheiro, sim, tá? Não dá para você esquecer do dinheiro. E de privação também, né, Elemar? A gente tem que saber escolher, né, o nosso momento, né? Poder ter sucesso e carreira, às vezes a gente não consegue atingir um resultado porque a gente também não se disponibiliza daquele tempo, daquele resultado que a gente deseja alcançar, né? E esse é um ponto importante, sabe, Vá? Porque muitas vezes as pessoas pensam que os resultados são determinados, já falamos sobre isso, né, em outras conversas, que os teus resultados são determinados pelas coisas que você diz sim. Eu digo mais, né, os teus resultados às vezes são mais determinados pelas coisas às quais você diz não, né? Então, agora, exatamente esse é o ponto, né? Como é que você vai dizer sim ou dizer não para alguma coisa se você não tem uma hierarquia do que é mais importante, o que define sucesso, o que vai te levar na direção para onde você quer ir versus aquilo que vai te afastar do lugar onde você quer ir, né? Então, você ter objetivos claros, você ter um ideal de sucesso, um ideal de resultado é algo importante. Então, por exemplo, você pode não ser dinheirista, né? Para ficar pensando, eu quero receber tantos R$1.000 de salário. Mas, por exemplo, você pode assumir que, ter sucesso, né, é eu ter o meu filho matriculado numa boa escola, e isso custa tanto. Eu posso assumir que ter sucesso é eu poder levar a esposa, levar os amigos para jantar em determinado restaurante, pelo menos tantas vezes por mês, e isso custa tanto. Eu ter sucesso, potencialmente, pode ser alguma coisa relacionada a eu poder fazer uma viagem, né, ou então ter um carro. E aí, eu não quero fazer aqui um juízo de valor sobre o que vale de fato na vida e o que não vale, tá? Mas o grande ponto é, para você conseguir avançar, né, você precisa ter, de uma forma menos subjetiva e mais objetiva, uma ideia do lugar para onde você quer ir. E aí, né, Vanessa, como a gente fala, cara, você sempre vai ter mais coisas legais para fazer do que enfaticamente tempo para fazer essas coisas, né? E aí, cara, a gestão da tua carreira, a gestão, todo mundo fala, não terceiriza a gestão da tua carreira, mas o que você diz na prática? É você começar a dizer, cara, eu vou fazer isso porque isso me ajuda a caminhar na direção do que eu considero sucesso, e eu não vou fazer isso porque isso potencialmente, embora seja uma coisa legal, não vai estar contribuindo com me desvia, né? Me desvia de onde eu quero chegar. Exato. E esse ponto é importante, sabe? Num grupo, outro dia, as pessoas estavam assim, Alemar, qual o critério que você usa, por exemplo, para comprar um livro? Porque eu vivo recomendando livros para as pessoas que participam do grupo de estudo comigo, né? As pessoas dizem, poxa, Alemar, qual o critério que você usa para determinar se você vai ler um livro ou não? E eu respondi, cara, por exemplo, como eu venho de família humilde, tá? Eu botei como meta para mim que todo livro que eu leio, isso desde muito novo, todo livro que eu fosse ler, para eu poder justificar a ideia de eu pagar por esse livro, eu sempre entendi, cara, esse livro vai ter que se pagar de alguma forma, né? E aí, como que esse livro vai se pagar de alguma forma? Cara, na base, quando eu era funcionário, por exemplo, cara, isso aqui vai me ajudar a eu me preparar, vai me ajudar a ter um repertório, lembra da nossa outra discussão? Isso vai me ajudar a ter um repertório para que eu passe a poder resolver determinados tipos de problema, para que isso me credencie eventualmente para uma posição onde eu possa ter um resultado financeiro maior, que pelo menos paga o valor que eu gastei lendo esse livro, entende? Então, eu tento, porque esse é um problema, sabe, minha amiga, muitas pessoas pegam um livro técnico para ler, ou fazem um curso, ou participam de um grupo de estudos, por exemplo, e estudam, acham tudo aquilo interessante, mas não transformam aquilo em nada. E por que as pessoas não transformam aquilo em nada? No meu entendimento, o principal empecilho é que as pessoas não têm uma clareza muito definida, né, do que elas querem criar. Elas aprendem e não colocam em prática, né, Elemar? Não executam aquilo que aprenderam, né? Exato. Por quê? Porque, no final das contas, elas não passam a avaliar a carreira delas a partir da perspectiva de, poxa, colocar isso aqui em prática me coloca mais perto do que eu considero como sendo o meu ideal de sucesso,
ou me afasta daquilo que me coloca mais perto do meu ideal de sucesso. E aí, moral da história, você tem gente que começa muita coisa, são diversas iniciativas e pouquíssimas acabativas, né? Você tem um monte de... E aí tem um problema, tá? Porque você começa a ter aquela sensação de que você começa um monte de coisa e não termina nada. Isso é verdade, né? Por quê? Porque você não tem impulso. Lembra que a gente falou sobre os 4 estratégias? Você acaba não tendo energia, impulso para executar. Porque, cara, você não tem um norte de onde que você quer ir, sabe? Então, tem aquela frase famosa do filme, né? Tipo, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Então, e assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, só é interessante em música do Zeca Pagodinho. Na prática, no dia a dia, acaba não contribuindo tanto. Repara, eu também não estou dizendo, tá, Vanessa, que as pessoas têm que daí passar a trabalhar única e exclusivamente com vistas ao sucesso, né? Única e exclusivamente com, cara, isso aqui me ajuda, eu faço, isso aqui não me ajuda, eu não faço. Eu não estou propondo isso, até porque a vida dessa forma seria uma vida mecânica, seria uma vida sem graça, seria uma vida sem emoção. Por outro lado, cara, uma parcela significativa do teu dia não for dedicada fazendo aquilo que tu entende que vai te aproximar de onde você quer chegar, cara, é bem provável que você não saia do lugar. Você fique patinando e não fazendo nada, né? Ou pior ainda, tá? Você vai ficar, eventualmente, reagindo às oportunidades, né? Tipo, se uma oportunidade surge, eu cresço. Se uma oportunidade não surge, é claro que isso também, né? Vulnerável, esperando, né? Bem esse termo mesmo, que a vida me leva, assim. E aí fica a história, cara. Poxa, veja só, eu tô aqui tão preparado, estudei tanta coisa, sou tão bem intencionado. E realmente, você encontra pessoas tremendamente bem intencionadas, pessoas bem preparadas, com repertório amplo, assim, criativas, pessoas do bem mesmo, sabe? As pessoas do bem que acabam andando sempre de lado, né? E aí você pergunta, mas, cara, por que a pessoa está andando de lado? Por quê? Porque se é uma tão boa, e do lado você pega um cara que às vezes tem muito menos repertório, tem muito menos... Ah, não, a sorte sorriu para ele, né? Às vezes até é sorte, mas o ponto todo existe um conceito, sabe, né, que eu acho que é super importante, que é a tal da janela de oportunidade, né? Ou ainda as oportunidades únicas. No xadrez, meu professor de xadrez, olha só a loucura, né? Meu professor de xadrez é que no xadrez você nunca deve desperdiçar as oportunidades únicas. O que é isso, cara? Teu adversário cometeu um erro e é tua vez de jogar. Cara, se o teu adversário deixou uma peça solta lá que você pode pegar, ou você deixou o rei dele exposto, cara, se você não aproveitar aquela oportunidade na hora que ela tá se mostrando, o que pode acontecer? Na próxima jogada pode ser que ele veja o erro que ele cometeu e se proteja. E aí você não tem mais aquela oportunidade. Essa é uma oportunidade única. Você não pode, no xadrez, você não ganha no xadrez sem aproveitar as oportunidades únicas. Na vida acontece mais ou menos a mesma coisa, sabe, Vá? Todo tempo surgem oportunidades. E assim, existe o que eu chamo aqui de janela de oportunidade. Cara, a oportunidade aparece e você tem um tempo para aproveitar essa oportunidade. Se você não aproveitar essa oportunidade, a janela fecha. E se a janela fechar, você corre o risco de nunca mais ter essa oportunidade. Entende? Pelo menos não daquele jeito. Então, o que acaba impedindo as pessoas de aproveitar a janela de oportunidade? Cara, o simples fato de nem estar prestando atenção naquilo. Entende? Como eu não sei para onde eu quero chegar, então, mas fulano foi trabalhar no exterior, conseguiu uma vaga numa grande Big Tech. Cara, o que fez ele trabalhar no exterior? Ele viu um anúncio, daqui a pouco despretensioso, de algum amigo, dizendo, olha, tem vaga no meu time. Coisa que todo mundo vê o tempo inteiro. Mas, assim, ó, se tu não tá olhando para aquilo, automaticamente, cara, quantas coisas acontecem no nosso dia a dia que passam à nossa frente e a gente não vê. A gente não vê por quê? Porque a gente simplesmente não está olhando. Então, assim, especificar claramente o que é sucesso. Entende? E assim, isso tudo também ajuda, tá, Vá, a resolver um bocado de conflito. Você pode dizer, poxa, mas eu estou sendo tão materialista, eu estou sendo tão... Tudo bem, então volta para casa, até para você começar a sair do piloto automático, né? Porque daqui a pouco você vai dizer, quando você bota no papel, assim, meu objetivo é ganhar aumento, é isso, é aquilo, aquele outro, e não tem nada relacionado com família ali. Cara, normalmente, o objetivo de a gente ganhar mais dinheiro
tem tudo a ver com as coisas que a gente quer alcançar, né? Que tem a ver com a família, como tu falou, de dar uma educação para um filho. Sempre tem um sonho ali por trás, né? Dos nossos objetivos, né, Irmã? Da onde o dinheiro, né, vai nos levar, né? Eu vou ter sucesso, vou ganhar mais, e com esse dinheiro eu vou poder fazer coisas que talvez eu não faria, né? Se eu não tivesse esse dinheiro. Eu vou te dizer uma coisa interessante aqui. Vou dizer assim, ó. Um dos melhores passatempos de quem não tem dinheiro é dar sugestão para quem tem sobre o que fazer, entende? Uhum. Mas na prática, por incrível que pareça, as pessoas têm um bocado de coisas que para elas parece desejável, mas a gente não pode confundir aquilo que é desejável com aquilo que é desejado. Por exemplo, né? Eu tenho uma casa no litoral. Alguém olha para mim assim, nossa, o Elemar tem uma casa no litoral. Como é legal ter uma casa no litoral. Eu adoraria ter uma casa no litoral. Ter uma casa no litoral é algo desejável. Nossa, o filho do Elemar, para a casa no litoral ser uma casa no condomínio, poxa, o filho do Elemar tem uma condição super legal e pode brincar no condomínio mais solto, como eu brincava quando era criança. Nossa, eu gostaria, né? Seria desejável que meu filho tivesse a mesma condição. Poxa, então, olha só, meu filho ter a mesma condição, poxa, como que seria legal ter uma casa no litoral? Se um dia eu tiver mais dinheiro, talvez eu tenha uma casa no litoral. Tudo isso é desejável, mas não é desejado, entende? Então, não, agora eu consegui concluir, pegar a diferença dos dois. Sabe assim, cara, desejado é dizer o seguinte, não, olha só, eu vou ter uma casa no litoral. Eu vou entender que eu tive sucesso, eu vou entender que eu fui bem sucedido nos meus... Quando tu determina, né? Quando tu determina as coisas, né? A minha meta de sucesso, o meu objetivo para os próximos anos é ter uma casa no litoral. Eu sei que eu vou estar sendo bem sucedido se, eventualmente, eu conseguir comprar minha casa no litoral. E aí você pode até botar o seguinte, bota uma data nisso. Eu vou comprar uma casa no litoral nos próximos 5 anos, nos próximos 3 anos, nos próximos 3 meses. Enfim, define qual é o prazo. E aí você começa o seguinte, cara, porque aí começa o ponto a ser interessante. Porque quando surge o trabalho que você vai fazer, surge uma oportunidade, você vai começar a pensar, cara, isso aqui está me aproximando do que eu considero meu sucesso, ou está me afastando, entende? Eu vou ler esse livro. Poxa, eu tenho tempo limitado. Um dos recursos mais escassos que todos nós temos é tempo, né? Tempo, assim, é engraçado, tá, minha amiga porque tempo é escasso de fato, tá? Dinheiro não. Dinheiro dos escassos são mais abundantes, porque dinheiro, assim, você pode não ter controle sobre ele, tá? Mas no banco tem um monte. Agora, o tempo que a gente gasta, investe, dedica para fazer alguma coisa, é um tempo que não volta mais, né? Você não pode estocar tempo, você não pode colocar tempo no banco, você não pode comprar tempo dos outros. Até dinheiro você compra, tá? Agora, tempo você não compra. O tempo é o mais raro, né? Exato. E aí, o que acaba acontecendo, Na prática, você sempre está trocando tempo mais alguma coisa por alguma coisa. Essa alguma coisa que você está pegando em troca do teu tempo, que é o teu recurso, sem sombra de dúvidas, mais escasso. Essa coisa que você está trocando, ela está te aproximando do que você tem como ideal de sucesso ou não? Entende? E aí você começa a ponderar isso, você começa a avaliar, e aí você começa a fazer suas escolhas, entende? E as pessoas não fazem isso, E assim, por não fazer isso, elas acabam usando o seu recurso mais escasso, que é o tempo, da pior forma, entende? Poxa, assim, ou vendo, todo mundo vê TikTok, todo mundo vê programa ruim, vídeo no YouTube, todo mundo vê tudo isso, e é normal. Agora, o grande ponto é tu entender que, poxa, qual é o teu custo de oportunidade? O que você poderia estar fazendo enquanto você está fazendo o que você está fazendo? Entende? O que você está abrindo mão de fazer para fazer o que você está fazendo agora? Quando você começa a ponderar sobre esse custo de oportunidade, só que assim, beleza, vamos lá. Ver o vídeo no TikTok, por exemplo, vai ser mais agradável do que ver uma aula sobre algoritmos e estruturas de dados, por exemplo, que às vezes é chato pra caramba. Tá bom, mas o ponto é, o que tem mais chance
de te levar na direção daquilo que você considera sucesso. Agora, também tem uma coisa, né? Você pegar e estudar uma coisa, não, nossa, agora eu vou fazer uma aula sobre, sei lá, comportamento humano, porque eu entendo que PNL, eu vou estudar PNL agora, uma coisa que, aliás, eu estou estudando, tá? Mas olha só, eu vou estudar PNL. Nossa, que assunto interessante. Cara, como que eu não pensei nunca nisso antes? Aí você chega no outro dia e não coloca nada daquilo em prática. Cara, o que você fez? Você trocou o teu tempo, que é o teu recurso mais escasso. Não adiantou de nada, né? Por uma diversão, por um passatempo, né? E aí você vai dizer, cara, eu podia ter usado esse passatempo, então, com a minha família, podia ter usado esse passatempo com meu filho, podia ter usado esse passatempo com tantas coisas que, de fato, demandam tempo de qualidade, você não dedica. E aí você vai lá e você pratica o auto-engano, né? Porque você diz assim, olha, eu estou fazendo um curso e toda vez que eu faço um curso, eu aumento o meu repertório, isso aumenta a minha capacidade de resolver problemas, então eu vou ficando mais preparado para poder avançar. Tá bom, cara, mas avançar em que direção? Entende? Avançar para conquistar o quê? Cara, assim, eu conheço gente, Vá, e assim, total, eu reconheço isso, mas tem gente, por exemplo, que o objetivo é ter um reconhecimento maior na comunidade. Não estou dando muita bola se eventualmente você é um cara bem de grana. Cara, eu quero contribuir, ser reconhecido na sociedade, ou pela minha beleza, né? Ou, eventualmente, meus atributos físicos, enfim, ou pela minha capacidade de fazer um determinado bem para o bem comum, ou, enfim, pelo que eu quero. E aí você diz assim, não, beleza, então eu estou buscando isso. Tá bom, tudo certo, beleza. Agora, o grande ponto é, se não é isso que está te levando nessa direção, na direção do que você considera que é ter sucesso na vida, cara, por que você está gastando tempo fazendo isso? Que é o teu recurso mais escasso, entende? Então, o que mais impede, sumarizando lá a resposta da pergunta-chave que todo mundo me faz é, o que de fato impede alguém de ter sucesso? É não ter clareza sobre o que é sucesso, primeira coisa. E a segunda é, tendo clareza do que é sucesso, não relacionando as suas atividades, a forma como investem o seu recurso mais escasso, que é o tempo, mas não relacionando isso com exatamente se isso está me ajudando a ter sucesso ou não. Aí você pode dizer, nossa, Lemar, mas essa busca pelo sucesso está me deixando infeliz. Bom, então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Provavelmente o que você definiu como sucesso para a vida não é o que de fato você considera sucesso na vida. Lemar, tipo, poxa, trabalhar tantas horas para ter a grana, para ter a casa na praia, né, no litoral, enfim, a casa no condomínio está me deixando absolutamente miserável. Não estou me sentindo feliz, não me sinto pleno, nem... Tá bom, cara, então talvez você esteja vivendo sobre um critério de sucesso que não é o teu, é de outra pessoa. E isso acontece demais também, sabe? É gente que vive. Eu vivi isso, você também viveu. Isso faz as pessoas pararem pelo meio do caminho e mudar, né, a rota, né? Por exemplo, cara, eu estou vivendo sobre um critério de sucesso que não é meu, um critério de sucesso que é da minha mãe, um critério de sucesso que é do meu pai, um critério de sucesso que é dos meus amigos, um critério de sucesso que é do meu marido, né? Então, poxa, eu tô, eu trabalho num banco, não é? Sou bem conhecido. Eu tive bastante preconceito, assim, quando eu saí, né, do banco e fui empreender, né, Lemar, fazer um negócio totalmente diferente. Nossa, eu sofri muito preconceito das pessoas perto de mim, família, amigos, né? Achou que eu tava louca, mas tu tá louca, tipo, tem uma carreira bem sucedida, tu é, né, referência no que tu faz. Eu fui, né, ganhei a melhor gerente do Brasil, né, na minha categoria, tipo, nossa, o que tu tá fazendo na tua carreira, né? Só que eu não tava mais, não era mais aquela a minha rota, né? Não era mais aquilo que era a definição ali de sucesso. Né? Para mim não era mais. Esse é o ponto. Repara, as pessoas que olhavam em você percebiam em você um referencial de sucesso, mas você não percebia mais em você mesmo um referencial de sucesso. E aí você passou a desenhar o que seria um novo referencial de sucesso. Exatamente. E você passou a fazer ajustes na tua vida para poder viver de acordo com esse novo... E foi exatamente como tu falou, eu defini prazos, assim, tipo, no máximo 3 anos eu vou viver a vida que eu planejei, sabe? Claro, e nesse meio tempo as coisas vão mudando, né? Mas a minha rota estava definida, né? Eu não perdi, sabe? Não perdi, assim, tipo, alguns momentos eu pensava, tá, mas e aí? Mas eu tinha sempre definido que eu não queria mais aquele sucesso ali que as pessoas definiam que era, né? Aquilo ali para mim já não era mais, né? Então,
eu fui atrás do que eu queria, assim, né? Que eu achava que era sucesso para mim, né? E esse ponto, Vá, isso primeiro, é uma das coisas que me faz te admirar demais, tá? É uma das coisas que mais me fazem te admirar, por exemplo, é essa decisão, essa firmeza de propósito que você estabeleceu para você mesmo, sabe? Tipo, naquele momento, por exemplo, você entendeu que, poxa, Elemar, a definição de sucesso que as pessoas têm para mim não é a definição de sucesso que eu tenho para mim. Eu não me considero mais bem-sucedida fazendo o que eu estou fazendo aqui, independente do que as pessoas eventualmente digam para mim. Aí as pessoas podem dizer, poxa, mas você era uma pessoa tremendamente bem-sucedida, segundo os critérios dela. De novo, assim, ó, todo mundo sabe, a principal diversão de quem não tem dinheiro é dar sugestões para quem tem sobre o que elas devem fazer. A principal definição, assim, o principal passatempo da pessoa mal-sucedida é dar palpite sobre a vida de quem está perseguindo o sucesso de verdade, entende? Então, nossa, no teu lugar, cara, você não está no meu lugar, né? Vamos fazer o seguinte, ó, primeiro você chega no meu lugar, e quando você chegar no meu lugar, você eventualmente considera se você quer ficar aqui ou se você quer ir para outro lugar, entende? Agora, esse ponto é um ponto importante, sabe? Porque senão, assim, ó, você, é muito fácil você entrar no piloto automático, entende? É muito fácil, por exemplo, você poderia tranquilamente ter se acomodado anos atrás e dizer, cara, quer saber? Olha só, meu filho está estudando, meus filhos estão estudando em boas escolas, eventualmente eu estou conseguindo uma grana para ter umas férias legaisinhas, né? A gente está aqui com a nossa casa também estruturadinha do jeito que a gente queria ter. Cara, olha só, quer saber? Eu vou buscar compensação em outra coisa. E aí começa um problema, tá? Porque aí, eventualmente, quando você começa a buscar compensação para a tua falta de sucesso em outras coisas, daí nascem os vícios, daí nascem, eventualmente, os comportamentos que não são... Problema de saúde. Problema de saúde, porque você começa a dizer, cara, olha só, você vai somatizando, né? Você vai aceitando a ideia de que aquilo não é bom. E isso, para mim, não tinha mais, assim, não cogitava mais isso, sabe, né, mãe? Eu não queria me acomodar, sabe? Eu não queria, eu olhava para meus colegas que estavam acomodados 30 anos lá, 20 anos, na mesma função, infelizes, sabe? Não estavam mais felizes, e eu olhava para aquilo ali e pensava, não, eu dei o meu tempo, sabe? Eu vou fazer diferente, né? Não quero, isso para mim não é sucesso, sabe? Vou desconectar da Matrix, né? Exatamente. Não, eu vou sair do piloto automático aqui, não vou me permitir ser alienado, né? Eu não vou me permitir ser alienado, eu não vou de forma nenhuma entrar no piloto automático, eu vou achar uma forma de conseguir controlar, ser protagonista. Assim, agora, o ponto todo, né, Vá, e é uma coisa que você, pela tua prática, inclusive, acaba fazendo naturalmente, pelo teu background, pelo teu repertório, você sempre foi uma mulher habituada a trabalhar com metas, né? Então, você sempre, o teu trabalho sempre foi muito pautado em metas. Eu acho que daqui a pouco até um dos seus anseios era viver num mundo menos cercado de tantas metas para bater. Mas o fato você precisa de alguma forma, e aí esse talvez seja a grande armadilha, tá? Se você não define um critério clássico de o que é sucesso, o que não é sucesso, você vai acabar não conseguindo avançar, né? Porque entra aquela história, de novo, o Denning, né, tem uma frase famosa que é assim, ó, você não se gerencia, estou lendo aqui em cima, então vou virar o olho para você ver aqui, ó. Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso naquilo que não se gerencia. Cara, o que acontece? Vamos de novo, ó. Eu não vou conseguir gerenciar aquilo que não tiver uma métrica. Então, assim, ó, como é que você vai gerenciar o sucesso na tua carreira se você não tiver nenhum indicador, nenhuma métrica que diz se você está chegando mais perto ou se você está se afastando dela? A métrica mais fácil, eventualmente, de novo, tá? Na falta de uma boa métrica, vai para mais fácil. Define aí quanto que você quer ganhar. Define quanto que você quer ganhar fazendo o quê. Enfim, entende? Poxa, eu vou passar a ganhar tanto de dinheiro fazendo uma atividade que não é a atividade que eu estou fazendo agora. Teve um ano, Vá, que eu botei na cabeça que eu ia ganhar 50% de aumento na empresa onde eu trabalhava. Entende? E, incrível, aconteceu. Conseguiu. Eu sei como é que é isso. E agora, o ponto todo, assim, ó,
como é que você vai conseguir medir uma coisa que você não tem uma boa definição? Então, de novo, define, né? Uma vez que você definiu, cara, aí você começa a entender. Poxa, tu busca aquilo, né? Tu busca aquilo. O que está me impedindo de, assim, o que está me segurando de eu conseguir fazer esse resultado, né? E aí, óbvio, né? Você pode adotar a filosofia do Homer Simpson, que é, cara, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero, né? Mas, assim, é interessante você começar a pensar mais de dentro para fora, não de fora para dentro, menos culpando o mundo e mais culpando você, ou responsabilizando você, assumindo autorresponsabilidade, né? Cara, o que eu estou fazendo que, eventualmente, não está me ajudando a chegar no resultado que eu quero, ou, pior, né? Está me atrapalhando de chegar onde eu quero. O que eu tenho que parar de fazer? Primeira coisa, de novo, eu sempre digo, mais uma vez, tá? O sucesso, muitas vezes, não é alcançado por aquilo que você diz sim, mas aquilo que você diz não. Então, cara, o que eu estou fazendo que está me impedindo de ter sucesso? Eu tenho que começar a dizer não para essas coisas. Uma hora que você tem uma definição clara disso. Então, cara, vou começar a dizer não para essas coisas. Beleza, agora vamos para o segundo passo. O que eu preciso fazer para conseguir? Então, eu vou ler um livro. Se o teu objetivo, por exemplo, é avançar na carreira, conseguir um aumento de salário, cara, você pode até não dizer que você quer ganhar. Esse livro vai, no meu caso, não tinha sempre, esse livro vai se converter automaticamente num aumento de salário, porque eu vou ganhar essa competência para botar esse ponto, tá? Mas, cara, quando eu estava lendo já um livro, né, eu perguntava, cara, como é que isso aqui pode me ajudar a desenvolver soluções novas? Como é que isso aqui pode me credenciar para um outro papel? Eu faço uma brincadeira direto com a ChatGPT, eu estou meio viciadinho nesse negócio, mas tem uma brincadeira que eu faço direto com ela, que tem me ensinado um bocado de coisa, sabe? Eu sempre pergunto para as pessoas, o que você está lendo, né? E alguém outro dia me falou um livro um autor brasileiro, cara, o autor do Alquimista, cara, como é que é o nome dele? Paulo Coelho, né? Parece que o Paulo Coelho tem um livro chamado O Adultério, se não me engano, né? Também. Que é do Paulo Coelho também. Né? Paulo Coelho é um dos autores mais comprados, um dos menos lidos, né? Mas aí eu fui para a ChatGPT, cara, e eu faço uma pergunta, meio qualquer coisa, digo assim, cara, tá bom, ChatGPT, né? Como que a leitura de... Eu sou engenheiro de software. Como que a leitura de O Adultério pode me ajudar a avançar na carreira? Cara, assim, e vamos ver o que ela responde, entendeu? Sim. E o interessante é que ela me dá uma boa resposta. E assim, eu estou fazendo um exercício interessante, sabe, Val? Todo livro que eu peguei de sociologia, a quadrinhos, eu já fiz algumas tentativas, tá? Sempre que eu falo como que esse livro, sou engenheiro de software, sou arquiteto de software, sou vendedor, sou gerente, eu já fiz sobre várias personas do Elemar, né? Porque eu sou consultor, sou pai de 2 meninos, né? Como que esse livro me ajuda a ser melhor? E, cara, para todos os livros que ela apresentou, sempre tem alguma coisa tipo, olha, e às vezes é interessante que eu diga assim, embora esse livro não trate desse tema, você pode desenvolver isso a partir disso. Então, quer dizer o quê, cara? Se você colocar a lente do para onde eu quero ir, e se você começar a relacionar o que você está fazendo com isso me ajuda a ir para lá ou não, independente do que você está fazendo, você sempre vai encontrar alguma coisinha que você pode colocar em prática. Agora, de novo, tá? Se você nem parar para pensar nisso, cara, as chances de você conseguir materializar alguma coisa são pequenas. E aí o que você vai ter? Só tempo desperdiçado. Mesmo que, às vezes, você esteja frente a uma janela de oportunidade, uma oportunidade única. Você vai ver a oportunidade, você vai tê-la na tua frente, mas você não vai perceber como oportunidade, ela vai passar. E, eventualmente, quando alguém passar e perceber, vai dizer, nossa, fulano teve sorte. Pois é, teve sim, tá? Mas ele também teve foco para poder perceber naquela janela de oportunidade algo que talvez você não teria percebido. Faz sentido? Faz todo sentido. E aí me diz uma coisa, temos mais alguma coisa para falar sobre isso? Ou será que acha que conseguimos fornecer uma boa resposta para as pessoas sobre por que gente boa não tem sucesso? Eu acho que ficou bem claro, né, Maria? A gente sabe disso, só que às vezes a gente acaba, né, não colocando essas coisas em prática no dia a dia da gente. A gente vai dando desculpas, né? Sim. E vai deixando as coisas que é importante mesmo pra gente para trás, né? Então agora tu abriu assim até a minha mente também de novo assim para as coisas que eu quero,
deu até sabe? Para mim também, né? Porque às vezes a gente se acomoda, assim, né? Vai deixando a vida me levar e não dá certo, né? Iva, eu vou te fazer uma provocação aqui, tá? Cara, na natureza, nas plantas, a única coisa que nasce sozinha é a erva daninha. Qualquer planta que vale a pena, você tem que plantar e cuidar. E você tem que arrancar a erva daninha. Ela ali no meio nasce sozinha. A única coisa que nasce sozinho, sem trabalho, sem esforço, sem cultivo, é a erva daninha. E assim, eu sei, aí você vai dizer, mas nossa, Lemar, fazer isso dá trabalho? Dá. Fazer isso, eventualmente, demanda um esforço? Sim. Agora, o ponto é, de novo, sem esforço, você vira vítima ou premiado pelo acaso, né? E assim, eu vou te dizer que, diferente daquela música dos Titãs, tá? O acaso raramente protege quem anda distraído, né? Não dá para você ficar confiando tanto no acaso. O acaso vai me proteger quando andar distraído, cara. Só na música dos Titãs, e olha lá. Então, esse é o ponto. Então, para quem estuda comigo, por exemplo, quem está participando, cara, eu vou participar de uma masterclass com a Lemar. Eu vou ver, por exemplo, você pode estar estudando comigo em algoritmos, você pode estar vendo padrões de projeto, domain design, você está falando sobre arquitetura, você pode estar falando sobre reputação e marketing pessoal, você pode estar, eventualmente, buscando uma orientação de carreira comigo. Cara, invariavelmente, a primeira pergunta que você tem que responder é, cara, como que você define sucesso? E, invariavelmente, também, a segunda pergunta é, como que o estudo, como que essa discussão, como que esse conteúdo, como que esse envolvimento com o Elemar, como que esse investimento, por que não, né? Esse investimento de tempo e dinheiro. E, cara, assim, o dinheiro é abundante, tá? Mas como que esse meu investimento de tempo vai se materializar em algo que vai me ajudar a me aproximar desse ideal de sucesso? Essas são a primeira e segunda perguntas que você deve fazer. E aí, eu tenho certeza, tá, que às vezes até a parte do, nossa, isso aqui é complicado, isso aqui me cansou, até isso vai valer a pena, tá? E esse é o grande ponto, esse é o grande desafio. Certo? Certo, maravilha. Muito bom, muito bom. Vá, essa, mais uma vez, tá? É uma dúvida frequente, né, que as pessoas fazem, né, que as pessoas levantam. Cara, porque, poxa, Lemar, como que você... Perguntas tipo, nossa, Lemar, como que você encontra tempo para ler tanto? Como que você encontra tempo para assistir tantos vídeos? Como que você encontra tempo para... Não é que eu encontre tempo, tá, gente? O meu dia tem as mesmas 24 horas que os dias de todo mundo, tá? Papai do Céu nos presenteia todo dia com o mesmo tantão de tempo e com o mesmo tantão de vontades, tá? Aliás, deixa eu dizer uma coisa, tá? Eu tenho um tantão de vontade gigantesco, tem um monte de coisa que eu adoraria fazer. Só que eu percebo que nesse tantão de vontades, tem coisas que me aproximam mais do que eu defino como sucesso e tem coisas que me afastam. Então, eu tento escolher um pouquinho melhor o que eu faço com o meu tempo. E aí, eu encontro tempo. Eu não encontro, tá? Eu só redescubro um tempo que eu já tinha e que eu estava perdendo fazendo o que não me ajuda. É isso, tá bom? Vamos, eventualmente, espera para outra pergunta, né, Vá? Acho que essa está respondida. Tá. Muito bom. Então, vamos concluindo aqui a gravação e fica o convite para uma próxima conversa. Para quem assistiu essa conversa aqui, tá? Deixa para a gente as tuas ponderações, fala para a gente se você concorda com o que foi dito aqui ou não. Podemos concordar e discordar, né? Levanta, eventualmente, questões adicionais. Vamos estender esse bate-papo, né? Porque dessa forma, se eu te provoquei, eventualmente eu te ajudo a crescer, e se você eventualmente não concordar comigo e também me conseguir fazer provocar, né, se você conseguir me deixar provocado, né, desconfortável, você me ajuda a crescer também. A gente não perde nunca, tá bom? Então, comenta, dá uma curtida, né, eventualmente se você puder, esse conteúdo está dentro, essa conversa aqui, está dentro das nossas plataformas, vai estar dentro das nossas plataformas e também vai estar disponível, tá? Então, se você é nosso membro, né, de um dos nossos grupos de estudo, ou não, tá? Enfim, você é membro dos grupos de estudo, viu isso dentro da plataforma e gostaria de compartilhar com alguém, cara, esse conteúdo está aberto também lá no YouTube, pega, compartilha, manda para quem você acha que precisa dessa conversa.
Pode ser que essa pessoa não seja de tecnologia, pode ser que ela não veja sentido nenhum no que a gente está dizendo, ou talvez esse seja o primeiro passo para você, quem sabe, começar a pensar no que é sucesso para você. Tá bom? Vou concluindo a gravação aqui e fica até o convite, né, para uma próxima. Muito obrigado. Valeu!